paz do Senhor para todos meus queridos e amados irmãos e a todos que nos acompanham por esse canal do Facebook e também do YouTube. Quero nessa tarde abençoada ministrar aqui um texto a qual Jesus falou com os seus discípulos. Eu quero compartilhar convosco com o tema o sal fora do saleiro. Como que é o sal fora do saleiro? Como que é que se apresenta o sal fora do saleiro? Nós vamos ver aí uma passagem a qual escreveu o Dr. Lucas no Evangelho aqui, no capítulo de número 14. Quero estar lendo aqui 3 versículos e vamos fazer uso e falar sobre esse ingrediente que é o sal. Então vamos lá? Diz o texto: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar a tudo quanto tem, não é meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo. Lançam-no fora, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus foi bem claro aqui diante dos seus discípulos, depois dele falar da palavra, da grande ceia, e falou também sobre a parábola acerca da providência. Aí ele termina aqui esse discurso dizendo dessa forma a respeito do sal. Já em outros capítulos, Jesus sempre ele usou esse ingrediente do sal. Já em Marcos, ele diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubaremos? Tende sal em vós mesmo, e a paz uns com os outros. Aí Jesus agora vem e relata dessa forma: se o sal tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Aí ele vem dizendo: tende sal, olha, tende sal em vós mesmo. Nós termos sal. O que é que Jesus queria mostrar para os discípulos e para nós hoje? Aí nós vamos observar aí sobre algumas propriedades do sal. O sal ele é um cloreto de sódio, ou seja, composto de sódio e cloro. Ambos são elementos, letais. E esses isoladamente, esses ambos são elementos letais isoladamente. O primeiro é um metal suave que pode inflamar quando exposto ao ar e sempre explode na água. Já o segundo é um gás nocivo, muito venenoso, mas quando esses dois elementos combinados, eles se transformam eletricamente em partículas chamadas íons, as quais não somente são estáveis, mas também
úteis. Então, a partir daí, essas propriedades do sal, né, esses dois elementos aí de sódio e cloro, esses elementos aí, depois deles juntos, aí transforma em íons. E o sal, nós vamos ver aqui, o sal você pode experimentar como sal. Vamos ilustrar as propriedades que fazem a ligação do sal. Pegue 2 cubos de gelo e coloque ao lado. Um exemplo, pega 2 cubos de gelo. Cuidadosamente ponha em cima de um deles um pouco de sal. Observe quando dos que irá se derreter mais depressa. Porque qual dos dois irá derreter mais depressa? Porque isso mostra que qualquer vida pecaminosa, ao ter contato com o sal, será transformada. A segunda ilustração irá mostrar que o sal não será dissolido. Coloque-o dentro de um cubo e depois agite com álcool. Isso é tudo experiência, com álcool isopropíl. Álcool isopropíl. Aí você vai ver agora uma outra experiência com o sal. O sal não vai dissolver, isto é, nos ensina que não podemos viver sem a pureza cristalina que é a santidade, a qual nos leva a atrair as pessoas para Cristo. Então, 2 ilustrações que é importante para a vida do cristão. Por isso que Jesus pegou este cloreto aqui, de sódio, e o sal, se usar demais, se salgar demais, ele vai causar males para a saúde. A pressão vai subir. Como também o cloreto de sódio, cloreto, que é tirado do sal, o PA, cloreto de sódio, esse PA, ele ajuda para o corpo humano. E ele equilibra mais de 300 partículas, órgãos do nosso corpo. Ele controla. A qual eu já tomo há mais de 8 anos cloreto de sódio, o PA. Então, olhe bem, você fica feliz quando tempera a sua comida, não fica? E também, o que é para o seu alimento, você deve ser para o mundo. Se você usa o sal para preparar, conservar a sua comida, então esse alimento, quando Jesus falou, vós sois o sal do mundo, ele quis dizer também que nós como sal, como tempero para a comida, nós pode também ser um grande tempero para o mundo. Agora o sal tem a sua aplicação. O sal tem sua aplicação como tempero, a integridade do sal, como preservador. Qual é a aplicação do sal referente também à nossa vida cotidiana? Nós vamos também falar um pouco como um cristão pode perder o sabor. Porque se nós somos o sal da terra, disse Jesus, e como agora um cristão pode perder o seu sabor, quer dizer, ficar insonso. Para nada, diz a palavra, que não serve para nada, né? Aí nós vamos ver aí, o sal tempera a nossa linguagem e o sal como remédio. O sal tem várias utilidades e isso mostra que na vida do cristão também, o cristão precisa ter sal na vida.
Por isso que ele citou, e vou falar de novo. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Então vamos ver aí qual que é aí o sal na sua aplicação como preservação ou como preservador, né, dos valores morais. O sal como preservador dos valores morais, a palavra de Deus ela relata que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas escute bem, sobre o sal e os valores morais, sabendo que o pecado ele é universal. Em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer continente, onde haver o ser humano, a palavra vai bater forte e dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora, sabemos que o pecado é universal e a sua virulência à humanidade tem atuado de todas as gerações. Agora, só a palavra de Deus, com o seu ensino sistemático, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela pode mudar, pode transformar, pode preservar os valores morais. Quem estava totalmente destituído da sociedade diante dos valores morais, civis, criminais, quando a palavra de Deus penetra, é como o sal, penetra para a carne não se estragar, para conservar a carne. Não é assim que nós usamos sal? Para dar sabor. Então, veja bem, diante da sociedade corrupta, maligna, mas agora o sal, ele opera. Só que o sal, ele opera e bastante na área interior. Quando o sal penetra, quanto mais ele penetra na carne, ele vai conservando a carne. Agora, olhe bem, como aconteceu nos antigos cantões suíços, lá aconteceu o seguinte, que é um estado de bárbaros e tornaram-se modelo de civilização. Por quê? Graças ao trabalho e ao ministério dos reformadores de lá, da época, os protestantes do século XV. Não, aí vem dizendo que quando os protestantes chegaram, aquela cidade começou a mudar. As pessoas começaram a mudar agora as suas vidas. A maneira deles que era considerado bárbaros, agora mudou. Porque a palavra de Deus diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas tendo profecia, tendo a palavra, porque diz que fomos purificados pela palavra, fomos gerados pela palavra, disse o apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas. E Jesus falou, vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É pela palavra nós estamos livres, somos lavados. Agora olhe bem, a integridade do sal, a qual Mateus relata aí, capítulo 5, verso de número 13, a parte B, que vós sois o sal da terra, o cristão manifesta a sua fé através da sua vida, como sal. Aí ele vai mostrar agora a sua vida em Cristo Jesus. Então, a sua vida exemplar não deixa alguma possibilidade de crítica, que é para o adversário. Senão o adversário vai estar sempre tentando nos,
nos colocar em situações que não vai ser bom. Por isso que precisamos ser o sal da terra. Agora veja bem, já Tito, na epístola de Tito, ele diz assim, olha bem, com respeito aí, ele fala assim, olha, em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Na linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenhas mal que dizer de nós. Então temos que agir assim como sal. Agora observe bem, o sal, ele pode ficar insípido. E o sal, em sua integridade, ele previne a corrupção dos alimentos. Não é assim que o sal, né? E, porém, quando eles se deterioram, corrompe-se e o sal são. Olha bem, aí o sal, quando ele penetra, porém, quando eles se deterioram, corrompe-se e o sal não tem como recuperá-los. Da mesma maneira, a palavra de Deus não tem algum poder mágico para recuperar uma pessoa que já se estragou. Uma pessoa que já se estragou, se deixou se corromper, o sal ficou insípido, não presta mais para nada, a qual aqui nós lemos aqui, bom é o sal, mas se ele degenerar, como que se adubará? E aí nós vemos a palavra de Deus, Paulo falando a Timóteo, vamos observar o que é que Paulo falou a Timóteo, no capítulo de número 3, do verso do 1 ao 5, essa palavra dói muito, viu? Porque não há sal na vida dessas pessoas. E aí nós vamos ver que o sal ficou insípido, não faz efeito. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos enfrentando eles hoje. Porque haverá homens amantes de si mesmo, olha, aventureiros, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não há quem reconcilie. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo agora uma aparência de piedade, de santo, mas negando a eficácia dela, a qual Paulo fala assim, destes afasta-te. Esses não têm sal na vida, já ficou o sal insípido, não tem mais como agora recuperar. O sal não fez efeito. E quando nós olhamos também na carta aqui de Éfeso, vamos ver o que aqui na carta de Éfeso fala. Aqui fala o seguinte, na carta de Éfeso diz assim,
Vou ler o 26, verso 26. Para a santificar, purificando-o com a lavagem da água, que é pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nada desse tipo aí de sal insípido, mas agora uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve também. Aí vem agora dizendo os deveres para com o marido, para com a esposa para com o marido. Aí Paulo apresenta como que deve agora os pais agir com os filhos. Porque nós somos sal da terra, né? Que o marido deve amar as suas próprias mulheres, assim como seus próprios corpos. E quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem não ama a sua mulher, ele nem a ele ama, diz a palavra. Escute bem, não tem sal. O sal aí, insípido. Quando olhamos aí o Salmo 119, versículo 9, como purificará o mancebo? Como que é como o mancebo purificará? Como que é que ele vai se purificar, diz a palavra de Deus? Aí vem dizendo o texto que é observando conforme a palavra. É conforme a palavra, é ela que vai dar sabor, vai purificar, vai conservar, é a palavra. E quando nós olhamos aí no mesmo capítulo aí de Marcos 9, a qual ele disse aí, se o sal, bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns para com os outros. Mas como agora relatou Timóteo, aí no capítulo aí, e na carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a palavra de Deus diz assim, olha, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Para quê? Para que sejam plenamente conservados, aí é o sal, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é o que vos chama, pela qual vos fará. Então precisamos do sal, porque o sal conserva. Ser conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Aí o sal agora, um outro elemento, o sal é preservador. O sal para preservar. Quando trata-se de preservar os alimentos para não se estragar, quando expostos, porque várias bactérias, substâncias multiplicam-se e causam mudanças químicas nos alimentos. E essas alterações provocam sempre um odor, um mau cheiro e é realmente venenoso. Quer dizer, se você colocar uma carne e deixar ela ali, não temperar, ou como diz, adubá-la, daqui um pouco, se ela estiver fora, sem sal, daqui um pouco ela está cheirando mal. Por isso que o sal precisa estar na vida do cristão, agora para preservar irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Aí nós vamos ver como. Procuram sempre o odor, o mau cheiro. Aí Jesus chega para os saduceus, para os escribas, dizendo que eles eram um sepulcro aberto. Olha a maneira de Jesus falar. Quer dizer, ali não tinha sal algum. Era um sepulcro
cheirava mal as suas ações, suas práticas, a sua vida religiosa cheirava mal. Aí olhe bem, o sal é adicionado à comida em grandes quantidades e ele reduz a taxa de multiplicação desses micro-organismos. O alimento permanece agora saudável. Esse foi o maior método de preservação dos nossos tempos e a preservação das escrituras. Os cristãos, precisa ser um fator preservador para combater a decadência moral na forma de relacionamentos interrompidos, famílias como problemas, que nem nos nossos dias hoje, diante aqui nas áreas do materialismo atuais, o secularismo, quando até as escolas públicas, isto é, vamos falar aqui, as americanas, deixaram de ler a Bíblia e fazer oração. Eles, desde então, desde 1962, ali aumentou assustadoramente a criminalidade daquele país. Porque segundo um período de liderança evangélica estava fracassada. Aí Mateus, ele vem no capítulo 5, desde o verso 16 até o término do 44, ele vem dando umas instruções ali, porque ele antes, ele havia falado no versículo de número, se não me falha a memória, no capítulo de verso 13, capítulo 5, verso 13, que vós sois o sal da terra, aí ele vem dando uma discriminação como o cristão deve ter sal na vida, para que sua vida não venha a ficar degenerada, mas sim conservada. E o sal como tempero, o tempero aí mostra um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. E quando olhamos aí para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 6, a palavra de Deus relata assim, olha: e é que alguns tendo sido, mas havendo sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo nosso Deus. Aí ele relatou o seguinte: mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis o dano, isto é, aos irmãos. Não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Os injustos? Os que não têm sal? Não erra? Aí ele fala assim: não erreis, nem os devastos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, porque os tais, diz as Escrituras, não herdarão o reino. A não ser que mudar, deixar que o sal venha penetrar, venha purificar. E mudar a tua natureza pecaminosa. Isto é, crendo que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de crer e confessar o fruto dos lábios que confessa a Ele como Senhor e Salvador,
Porque o sangue de Jesus Cristo, ele purifica de todo o pecado. E esses pecados aqui, que nem erreis, nem os devastos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí quando ele bate aqui os efeminados, os sodomitas, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, quem vive na prática do roubo, não tem sal esse tipo de pessoa. O sal nunca fez efeito na vida dele, sempre tornou-se insípido. Precisa haver mudança. Então olhe bem, vida que não tem sal, daqui a pouco a carne cheira mal. Mas observe bem, na carta de Tito, vamos ver o que é que Tito fala aí no verso de número 2, que é a Bíblia que fala, é a Bíblia que está falando. Capítulo 2 de Tito, verso de número 3, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver como convém às santas, e não caluniadoras, e não dadas a muito vinho, mas mestras do bem. Aqui veio falando do sal na vida da mulher, que ela não deve ser maldizente, nem com o marido, nem nas áreas a qual ela ali faz parte, nem na igreja. Isso, quem age assim, maldizendo, é porque o sal não está fazendo efeito. Mas, veja bem, na carta também aqui, na segunda de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, a palavra de Deus também relata o seguinte, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como o dia do Senhor estivesse já perto. Mas ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí vem dando uma orientação. Porque por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto que hoje a violência, a criminalidade, tudo o que desagrada a Deus e não há sal, tem aumentado e crescido. Mas aí na carta aos Tessalonicenses, ainda no capítulo de número 3, ele relata o seguinte, o 11 e o 14, diz assim: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas antes fazendo coisas vãs, fazendo coisa errada. Que quem tem sal não faz isso. E aqui a carta não veio para o mundo. Paulo não escreveu a carta aos Tessalonicenses para o mundo, mas é para os que estavam na igreja. A esses tais, porém, mandamos e exortamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O cristão que vive fazendo mal, praticando mal, desejando mal, ele não tem sal. E quando a pessoa passa a ter domínio próprio, que é fruto do Espírito, ele sabe falar não na hora que não, para não cometer aquilo que não agrada a Deus. Se chamar ele para algum lugar, ele sabe falar não. Não quero, não aceito, não estou
fazendo parte, não quero fazer parte disso. Domínio próprio. Mas quem não tem domínio próprio, ele é igual uma folha seca que o vento sopra e leva para onde quer. E a necessidade do cristão ter domínio próprio, para ele saber remir o tempo, saber o que vai falar, como disse Paulo na carta capítulo 6 aos Gálatas, que precisamos ter uma palavra temperada, para também não causar dano ao próximo. E agora, o modo de viver. O modo de viver. O modo de ver precisa ver bem, porque quando Paulo foi preso, e diante ali dos argumentos que foram ali propostos para Paulo, diante ali até da mulher Drusila, né? Diante de Félix, ele tentando fazer defesa dele e falando de Jesus, ele não deixou de relatar, não. Ele não deixou de ser sal e falar o que precisava ali diante deles. E Paulo, para ouvi-los como prometeu, assim o que muitos desperdiçam grande oportunidade de suas vidas. Paulo não perdeu a oportunidade, mesmo preso, de falar ali da pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Quanto na sabedoria, a qual Paulo, quando ele escreveu a Roma, no capítulo de número 12, no verso 3, aí ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, mas sabamos que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Com temperança. Isso é sal. Porque tem pessoa que ele não tem temperança na vida. E quando não tem temperança, aí acaba dando mau testemunho. Aí a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, dá equilíbrio da sabedoria e na proporção da fé, né? Há certas questões que não convém discutir ou tentar compreender. Aí Paulo fala para que nós não entremos em questões loucas, em debates. E acaba isso acontecendo, a pessoa que o sal não está fazendo efeito, e daqui um pouco fica degenerado, né? Vejamos que alguns exemplos, as fábulas profanas, a falsa ciência, as questões insensáveis, os falatórios inúteis, as questões tolas e ginecológicas, os debates acerca da lei, as pessoas entram em questões que sem fundamento, sem edificação alguma. Não usa de sabedoria. E quando aqui Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, aí Paulo escrevendo a Timóteo, aí ele relata assim, olha bem, no capítulo 1 de Timóteo 1,4, ele relata assim, olha: como roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinam outra doutrina. O cuidado de Paulo era grande para que ninguém entrasse no meio e vinha com outra doutrina, com outro ensinamento. Aí, nem dei a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. E consiste na fé, assim faço agora. Aí ele vem dizendo que
Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O adubo, o sal, colocando para não entrar por esse caminho. E quando nós olhamos ainda aí, Timóteo 1,4, Timóteo 3,7, ele vai dizer assim, olha, convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ele vem sempre, Paulo, olha, colocando sal para a nossa vida ficar temperada, a qual é a palavra. Aí também Paulo, ele fala assim, olha, na segunda epístola de Paulo, no capítulo 2, verso de número 20, veja bem, 2 Timóteo, no verso 23, ele fala, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. E quem não tem sal, ele abraça essas questões, essas ideias, quando se ajunta com determinados irmãos, e o fim disso vai ser contenda. Vai cheirar mal. O sal não vai fazer efeito. E quando fala Tito 3,9, a carta de Paulo a Tito 3,9 diz assim, mas não entre em questões loucas, genealogias e contenda, nos quais debates contra a lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aí ele vem dizendo assim, olha, ao homem herege, depois de amar, outra vez a demonstração, evita-o. O homem herege é aquele que vem causar contenda, distorcer a palavra de Deus, vem aplicar coisa que não convém, vem debater a lei de Moisés. Nós estamos na graça de Cristo. E é pela fé, hoje. Agora, como doutrina o sal? João capítulo 6, Jesus fala assim, olha, João capítulo 6, vamos ver o que aqui João fala a respeito dos ensinamentos de Cristo. João capítulo 6, verso de número 60 a 61, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, hein, Jesus? Como pode ouvir, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam? E disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas as pessoas gostam de aquilo que satisfaz o ego, a carne, os prazeres do mundo. As pessoas querem isso. Mas Jesus falou duro. Olha, e Pedro veio questionar. E tu, Pedro? Se quiser, tu tem a liberdade de sair também, ir embora. E não ficar ouvindo. Aí ele chega e diz, mas Senhor, para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna? Então a doutrina, como sal, aí no verso, nós vamos ver também que nos ensinos de Jesus há um conteúdo muito forte de sal.
E aí se percebe pelas reações dos seus ouvintes, como está escrito em João. O sol foi muito, que a carne não suportou. A carne não suportou. Aí quando nós vemos aí, né? Cristo nunca poupou palavra para dizer a verdade, principalmente para os seus ouvintes. A palavra que eles precisam e não o que gostaríamos de ouvir. Quando olhamos aí o capítulo 7, do versos de número 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este. Aí, veja bem agora a maneira que nunca homem algum falou assim como este. Porque quando se coloca sal, é para dar sabor, é para temperar, é para conservar, é para purificar. E às vezes o sal em um machucado, quando você vai pegar alguma coisa com a mão machucada, na hora arde. E quando o sal vem na nossa vida, é para melhorar a nossa situação, a nossa vida. E a palavra, a doutrina como sal, age. Olhe bem, como um cristão pode perder o sabor? Como que é? Se o sal não estiver o conteúdo com qualquer coisa, e estando no saleiro, o sal no saleiro, ficar ali no saleiro, não vai causar efeito algum. Enquanto o sal estiver no saleiro, não vai fazer efeito algum, em lugar algum. Por isso que o texto, o título, o sal fora do saleiro. Segundo, o sal, se ele estiver, veja bem, cercado ou coberto de detritos, de pedras ou outros fragmentos, assim as moléculas do sal, da água, não alcançam os íons para separá-los. Não há como. Mas se o sal for colocado em um ambiente seco, onde os seus íons não serão atingidos, nessas três possibilidades o sal não poderá ser dissolvido, e assim não cumprirá suas funções. Então, se o sal ficar no saleiro, não vai cumprir. Se o sal estiver cercado por pedras ou outros fragmentos, as suas moléculas da água não alcançam os íons para separá-los. E se o sal for colocado em um ambiente seco, onde os seus íons não serão atingidos, também não vai causar efeito algum. Mas o primeiro, se ele se isolar do mundo como alguém ultraconservador e cego, não poderá provocar sede na humanidade. Se o cristão, que é sal, se ele se isolar, ficar dentro do saleiro, de modo algum, se ele se isolar do mundo, como alguém ultraconservador e cego, não poderá provocar a sede na humanidade. Não. Aí, Mateus capítulo 5, o verso de número 14 ao 16, diz assim: vós sois o sal da terra, e se for insípido, como que se há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens, disse Jesus. Aí veja bem, segundo,
Se o cristão é contaminado intelectual, moral e espiritualmente, ele não poderá refletir o amor de Deus ao mundo de forma alguma. E quando lemos no livro de Hebreus, no capítulo 12 e verso 1, nós vamos observar aí, dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira qual nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que me estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então precisamos aqui, como Saulo, deixar tudo que é embaraço. E quando olhamos aqui na carta também, finalmente, se o cristão está com a vida contaminada com o pecado, é impossível influenciar e ganhar outras pessoas para Cristo. É difícil. Aí vai mostrar aí, se ele tiver naquela qualidade que eu apresentei aí na carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, se ele tiver com a vida dessa forma, de maneira alguma vai ganhar ninguém para Cristo. Como? Sendo homens amantes de si mesmo, não vai ganhar ninguém a Cristo. Sendo avarento, presunçoso, soberbo, ingratos, profano, sem afeto natural, caluniadores, esse tipo de gente que é mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, jamais vai ganhar almas. Se o cristão está contaminado dessa forma. Assim como Jesus deixou o céu e veio para a terra através da encarnação, nós também devemos deixar a segurança e o conforto dos nossos saleiros e fazer com que o mundo tenha sede de Cristo. Nós precisamos, como sal, fazer que o mundo tenha sede. Porque o sal colocado na boca, ele vai dar sede. E se nós não fizermos e fazer com que o mundo tenha, nós como sal da terra, fazer que o mundo tenha sede de Cristo e pregar a Cristo, de forma alguma o sal não vai ter efeito. Agora, tempera a nossa linhagem. A nossa linhagem reflete nossas ações e reações. Quando Paulo escreve aqui aos Colossenses, no capítulo de número Colossenses, antes dos Tessalonicenses, o capítulo 4, 6, é onde diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabais como convém responder a cada um. A palavra temperada. Também, aqui, o sal, ele tira a obesidade. Muitas pessoas são facilmente influenciadas pelo mero em que vivem e passam a usar uma linguagem xoxa, a qual cheio de gírias e até palavrões indecorosos. O profeta Isaías chegou e disse assim: ai, porque eu habito no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Aí o anjo veio e tocou com a tenaz na sua boca. E assim purificou os lábios do profeta. Mas, Provérbios capítulo 25, a palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 25, o verso de número 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita
a seu tempo, como maçãs de ouro. Uma palavra dita no tempo certo, ela é de grande valoria. E muitas das vezes nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Agora, o sal da terra como remédio, ele sara. O sal, ele sara. Tiago, no capítulo de número 3, verso 11, a palavra de Deus diz assim, Santiago 3,11 diz assim: porventura deleita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Quer dizer, precisa ver e olhar para quem está servindo. E o remédio é esse. É olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, ele diz aí no verso da segunda epístola de Pedro, ele fala assim no verso de número 17, e esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente está reservada. Aqueles que já não têm mais solução alguma de